E aí, amados do nono A e B do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto O Mundo Dividido, a Guerra Fria, as páginas 20 a 27. Novamente o assunto O Mundo Dividido, a Guerra Fria, as páginas 20 a 27, é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal. Novamente, o assunto O Mundo Dividido, a Guerra Fria, é o nosso segundo capítulo. Ele inicia com uma fotografia tirada na NASA no dia 20 de julho de 1969, onde o astronauta Buzz Aldrin ele saúda a bandeira dos Estados Unidos durante a expedição da Apollo 11 na superfície da Lua, tá certo? Onde vamos dizer assim, onde o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, ele toca no solo lunar na data do dia 21 de julho de 1969, que marca a história da humanidade quando o homem chega à Lua. A chegada do homem à Lua ocorre em 16 de julho de 1969 e foi uma conquista norte-americana. O evento foi televisionado e comunicado pelo rádio a todas as partes do mundo. Esse acontecimento faz parte de um importante período da história contemporânea, esse período que ficou conhecido como a Guerra Fria, esse período ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim na Alemanha. A Guerra Fria foi um conflito não armado entre Estados Unidos da América e a União Soviética. E apesar de não ter ocorrido embates militares entre esses dois países, foi uma disputa ideológica do capitalismo contra o socialismo entre esses dois países. As ações dos dois países afetaram a vida de todo o planeta. A Guerra Fria tem uma marca principal que não foi um conflito armado entre Estados Unidos e a União Soviética. Porém, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles disputaram sim conflitos armados para, vamos dizer assim, para que houvesse uma soberania das suas ideologias, tanto a capitalista quanto a socialista. Assim, eles não se enfrentaram, porém eles financiaram várias revoltas não, desculpa, vários levantes militares no mundo, como a Guerra do Vietnã, tá certo? Como a questão também da Guerra das Coreias. Então, foi um período muito agitado da história da humanidade. Um período muito longo que durou, como o texto mesmo fala, durou após o fim, que começou após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e vai até 1989 com a queda do Muro de Berlim. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles realmente não entram em um conflito armado, porém, eles vão guerrear pela supremacia de suas ideologias. A Segunda Guerra Mundial devastou os países europeus e, com isso, levou fim à supremacia europeia. Por outro lado, a guerra beneficiou os Estados Unidos, que, além de não terem tido conflitos em seu território, lembrando que o único território norte-americano a ser bombardeado na Segunda Guerra Mundial foi o Havaí, foi a base americana de Pearl Harbor. Então, esse conflito beneficiou bastante os Estados Unidos, pois suas fábricas não sofreu nenhum tipo de dano e, além do mais, ele financiou as guerras tanto no Reino Unido como na França. Novamente, além de não terem conflitos no seu território, tiveram pouca perda humana e mantiveram boa parte de sua indústria e outros mercados ativos durante a guerra. Em 1945, na Conferência de Yalta, Estados Unidos e União Soviética determinaram quais seriam suas partes de influência no globo. Temos aqui uma foto, o personagem sentado no meio é o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Depois dessa foto, alguns dias depois, ele vai falecer. Ele não chega a ver o fim da Segunda Guerra Mundial, e sim apenas a rendição da Alemanha. O de chapéu é vamos dizer assim, o líder da União Soviética,
Joseph Stalin, e do outro lado é o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Ofensiva norte-americana. Além das decisões tomadas na Conferência de Yalta, os Estados Unidos da América, isso em 1947, o então presidente Harry Truman, juntamente ao Congresso, decidiram apoiar todos os governos que quisessem combater o comunismo e suas nações. Dessa forma, foi lançada a Doutrina Truman, uma luta contra o comunismo e o crescimento da influência da União Soviética no mundo. Então, a Doutrina Truman, ela foi, vamos dizer assim, um tipo de doutrina que combatia o comunismo e o crescimento do comunismo que crescia pelo mundo. Nesse mesmo ano foi lançado o Plano Marshall, cuja finalidade era conceder créditos a juros baixos aos países europeus. Essa ação ajudaria a reconstrução física e econômica dos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Também foi criada a Central de Inteligência Americana, a CIA, um serviço secreto com atividades de espionagem e intervenção em outros países. O Plano Marshall tem uma característica muito peculiar que o único país não europeu a receber fundos do Plano Marshall foi o Japão. Então ele tem essa característica bastante peculiar de ser o Japão ser o único país não europeu a receber ajuda do Plano Marshall. Em 1949 foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Sua função era estabelecer uma aliança militar composta pelos Estados Unidos, países da Europa Ocidental e Canadá, de forma que as nações desse bloco pudessem combater as ameaças soviéticas. Então, em 1949 foi criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem como objetivo, basicamente é uma aliança militar, que tem como objetivo proteger os países ocidentais contra a ameaça soviética. A resposta soviética. Outro país que se beneficiou com a Segunda Guerra foi a União Soviética, pois, apesar dela, de seu território ser poupado de completa devastação devido ao Pacto de Não Agressão, ainda assim, parte do país precisou de ser reconstruído. Então, mesmo a Segunda Guerra, mesmo a União Soviética ter passado parte da Segunda Guerra Mundial sem ser atacada devido ao Pacto de Não Agressão assinado entre Joseph Stalin e Adolf Hitler, quando Hitler quebra esse acordo, ele invade a União Soviética e parte do país foi completamente destruído, principalmente as cidades de Stalingrado, Leningrado, tá certo? Principalmente a cidade de Stalingrado. Sentindo-se ameaçado pelo Plano Marshall, a União Soviética criou o Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, o Comifom, cuja função era impedir que os países próximos a ela aceitassem a ajuda norte-americana. O Comifom teve seu declínio em 1948, mas foi oficialmente dissolvido só em 1956. Além desse órgão, foi criado também, em 1949, o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, o Comecon, com o objetivo de integrar economicamente as nações do leste europeu. Em resposta à criação da OTAN, em 1955, foi estabelecido o Pacto de Varsóvia, com o mesmo objetivo da OTAN, que era vamos dizer assim, uma organização militar que mostrava, né, a coesão do bloco socialista. Criou o Serviço de Espionagem, o Comitê para a Segurança do Estado, com a sigla KGB, uma resposta à criação da CIA. A intenção soviética era criar uma cortina de ferro, isto é, um bloco só de países comunistas. A corrida espacial. Uma característica muito desse período da Guerra Fria é a corrida espacial. Como você acabou de ler, as potências Estados Unidos da América e a URSS disputaram entre si a supremacia em diversas áreas. Além da questão econômica e política, outra disputa protagonizada por ambas aconteceu no campo bélico, com o desenvolvimento de novas tecnologias e armas sofisticadas que, vamos assim, declarou uma característica muito forte
é a chamada corrida armamentista, que gerou muito medo no mundo inteiro, pois essas duas potências, elas acabaram, vamos dizer assim, desenvolvendo a questão das armas nucleares capazes de destruir todo o planeta. Outra disputa ocorreu no espaço. Conforme você já deve ter pesquisado no início desse capítulo, a NASA foi fundada pelo governo americano em 1958, mas um ano antes, a União Soviética lançou dois satélites artificiais, o Sputnik 1 e 2, tendo enviado no segundo lançamento o primeiro ser vivo no espaço foi uma cachorrinha chamada Laika. Então, o primeiro ser vivo a ser mandado no espaço, aí para o espaço, foi uma cachorrinha Laika mandada pelos soviéticos. Em 1961, foi a vez do bloco soviético enviar o primeiro homem ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. O astronauta ele ficou 108 minutos em órbita. É dele a frase "A Terra é azul", certo? Trabalhando como historiadores. Observe o mapa a seguir. Nele você notará três divisões que ocorreram no continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Essas separações correspondem à disputa entre os blocos político-econômicos. Nós temos aqui três mapas. Esses mapas, eles remetem bastante à questão da divisão da Europa entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo sempre é na parte ocidental, nesse mapa maior, os países capitalistas eles estão com essa cor mais esverdeada, e os países socialistas, essa cor meia rosa. E no meio você tem aí a questão de uma linha vermelha, denominada cortina de ferro. As origens do Muro de Berlim. A cidade de Berlim estava dividida entre Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética. A partir do Plano Marshall, Inglaterra e França se uniram aos Estados Unidos e em 1948 declararam o desejo da união das partes de Berlim para formar uma zona econômica única que deu origem a Berlim Ocidental. Então, vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, após a vitória dos aliados, tanto a Alemanha quanto também a sua capital, Berlim, foi dividida em quatro zonas de influência internacionais, sendo os países Estados Unidos, França, Inglaterra e a URSS. Estados Unidos, França e Inglaterra se uniram, formando assim a parte capitalista, e a URSS a parte socialista. Então, não só a Alemanha foi dividida para esses quatro países, como também a capital, Berlim. E para evitar a fuga de pessoas do lado socialista para o lado capitalista, a URSS ela vai construir o chamado Muro de Berlim, também conhecido como Muro da Vergonha. A União Soviética decretou um bloqueio a Berlim Ocidental, mas suspendeu um ano depois. Em setembro de 1949, foi criada a República Federal da Alemanha, a RFA, com capital em Bonn, que unificava as ocupações norte-americana, francesa e inglesa. Em outubro do mesmo ano foi criada a República Democrática Alemã, RDA, com capital em Berlim, que representava o lado soviético. Foi nesse contexto de rivalidade que em 1961 foi criado o Muro de Berlim. Esse muro separava definitivamente a questão da cidade. Esse muro ele simbolizou a divisão no mundo entre capitalismo e o socialismo. Enquanto isso, a ditadura Salazar e a Revolução dos Cravos. Antes de chegar a essa parte, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Muro de Berlim. Novamente, o código dessa videoaula é Muro de Berlim. Então, vamos dar continuidade? Igualmente ao que ocorreu na Alemanha, Itália, Espanha e Brasil, após a crise econômica de 1929, um governo autoritário assumiu o poder em Portugal. Esse governo que teve como principal líder o Antônio Oliveira Salazar, teve início após a aprovação da Constituição em 1983, muito parecido aqui
na época de Getúlio Vargas, e caracterizou-se pela estabilidade, crescimento econômico e ampliação da oferta de empregos e adoção de medidas nacionalistas e protecionistas. Além disso, foi instaurado o Estado Novo, muito parecido, mesmo nome dado ao período, vamos dizer assim, ditatorial que o Brasil viveu entre 1937 a 1945, de caráter antidemocrático, fascista, dotado de um sistema de repressão e censura para controlar a produção cultural, religiosa e política. Os opositores políticos foram perseguidos com violência. O governo de Salazar terminou só em 1968 por questões de saúde. Sua política, no entanto, foi mantida pelo ditador Marcelo Caetano, que governou até a Revolução dos Cravos em abril de 1974. Essa revolução foi um levante militar que teve sua origem nos 13 anos da luta pela emancipação das colônias portuguesas na África. O povo português exigia a independência das colônias e a redemocratização do país. Em 1975, começaram as negociações para a emancipação política dos países africanos. Só lembrando que, com o capítulo anterior, que as ex-colônias portuguesas foram as últimas a conseguirem sua independência na África. Muros de ontem, muros de hoje. A construção de muros para dividir e separar a sociedade não é algo que ficou no passado. Atualmente, em outro contexto socioeconômico, a polêmica internacional para a construção de um muro ganhou visibilidade com a campanha da eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Trump sempre teve um discurso favorável à construção de um grande muro por toda a fronteira entre Estados Unidos da América e o México, para impedir a entrada de imigrantes latino-americanos em território estadunidense. Lembrando que esses imigrantes são imigrantes ilegais, tá certo? A propaganda anticomunista. Os Estados Unidos, a partir da década de 1950, intensificou a luta contra o comunismo e criou o macartismo, um conjunto de medidas que visava perseguir adeptos do comunismo no país e em outros países. Seu idealizador foi o senador Joseph McCarthy, responsável pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, órgão criado em 1945. Muitos intelectuais, artistas e funcionários públicos foram perseguidos e presos. Alguns puderam se refugiar no exterior, como Charles Chaplin, que se exilou na Suíça. Artistas de Hollywood protestaram contra a perseguição política. Além da faixa principal Liberte os 10 de Hollywood, as placas levavam os nomes dos perseguidos, denunciando suas prisões e pedindo sua liberdade. Essa medida, macartismo, foi bastante, vamos dizer assim, algo bastante controverso na questão da história norte-americana, onde o senador Joseph McCarthy, ele, vamos dizer assim, criou uma onda de medo contra os comunistas, e essa onda de medo levou à prisão de várias pessoas que, por muitas vezes, não tinham nenhum tipo de relação com o comunismo. A expansão do comunismo. China. Em 1911, houve um levante popular de caráter nacionalista contra a intervenção dos países europeus na China. O país tinha seus recursos naturais explorados e servia como mercado consumidor para a Europa. O conflito, iniciado em 1911, deu origem a uma guerra civil na China entre 1927 e 1949. Durante essa guerra, surgiu um líder socialista chamado Mao Tse-tung, e em 1949, após 22 anos de guerra interna, o Partido Comunista chegou ao poder. O governo socialista na China transformou-se em uma ditadura, estatizou as indústrias, confiscou as grandes propriedades de terras e criou fazendas coletivas. Todas as terras férteis pertenciam ao Estado e os camponeses eram proprietários apenas de seus animais e bens pessoais. Em 1958, o governo estabeleceu um grande salto para a frente, um conjunto de medidas para inovar e melhorar a agricultura. Contudo, a medida foi um fracasso e levou à morte de 20 milhões de camponeses, vítimas de falta de alimentos e miséria. Em 1979, Mao Tse-tung faleceu e o governo passou para as mãos de Deng Xiaoping,
o novo presidente estabeleceu novas medidas econômicas, algumas de caráter capitalista. A expansão do comunismo também pelo mundo chega à Coreia. A Coreia foi ocupada pelos japoneses em 1910. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tropas do Japão foram retiradas, porém, logo em seguida o país foi invadido ao sul pelos norte-americanos e ao norte pelos soviéticos. A situação gerou uma guerra civil que teve início em 1950. Em 1953, a ONU interveio no conflito e, por meio de um acordo, foram criadas duas nações, a Coreia do Norte, de caráter de regime socialista, e a Coreia do Sul, de regime capitalista. A divisão do país causou a separação de milhares de famílias que até hoje têm dificuldades para se comunicar. Ok? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o início desse assunto. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!